Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente pode fazer o nosso agente identificar um pagamento, ok? Você pode utilizar outras plataformas ou até mesmo o seu banco. Eu vou estar utilizando a QIFI, todos eles vão usar o método do webhook, fechou? Então a gente vai recepcionar um webhook pelo agente e a gente pode criar um workflow a partir desse agente a criar um novo usuário no nosso banco SQL e depois passar esse novo usuário para o e-mail que fez o pagamento. Então, por exemplo, nós vamos utilizar o webhook para fazer isso. É esse daqui, ó, nativo do N8N. E aí, bom, para que a gente consiga recepcionar esse webhook da internet, nós vamos ter que colocar em exposição, né? Ele não vai poder estar rodando só no localhost. E bom, para você fazer isso, você tem algumas outras aulinhas aqui. Se você não acessou ainda servidor, ok? É interessante você acessar, mas por aqui você consegue pegar mais ou menos uma noção básica também, porque nós vamos estar utilizando a Cloudflare, ok? Para a gente fazer esse processo, você não precisa ter um domínio, ok? Você pode fazer sem o domínio. O problema é que o seu domínio, né, aqui, ele sempre vai acabar mudando quando você desligar o servidor que você abrir pela Cloudflare. Você vai entender certinho. Então, nesse caso aqui, eu vou estar utilizando esse meu domínio aqui, fechou? Então, por exemplo, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o meu localhost para exposição. E para isso eu vou, no caso, utilizar a Cloudflare para criar um túnel do N8N localhost para um domínio na internet. Esse domínio ele serve para recepcionar o webhook que é enviado da QIFI. E tem uma aula específica no canal. Então é só você voltar e aí você vai configurar certinho. Com tudo configurado, eu vou só abrir aqui com o Cloudflare Tunnel Run. E aí, no caso, é o nome que eu dei para eu rodar aqui o meu servidor. Se você não assistiu ali a aulinha de configurando o Cloudflare, você consegue configurar ali com o champ. E aí você consegue entender basicamente o que está rodando, o que está rolando aqui. Então, ó, já está rodando. Então, se eu colocar agora o N8N ponto, ele vai rodar aqui e ele vai pedir a minha senha. Então, agora eu vou colocar o meu login aqui, ó. Lembrando que agora está rodando na exposição da internet, beleza? Então tem que tomar bastante cuidado, porque qualquer pessoa consegue acessar essa página aqui, beleza? Produtora@gmail.com. Ok? E aí o nosso workflowzinho aqui, eu acho que a gente não chegou a salvar ele aqui ainda, ó. Vamos salvar, ok? E aí, se a gente der um refresh aqui, eu acho que ele vai aparecer aqui, certo? E aí, bom, agora o nosso webhook ele está exposto. Só que ele está exposto aqui, ó. Beleza? Então, tipo, basicamente a gente colocar ele aqui, ó. A gente pode copiar esse daqui. A gente pode jogar aqui, ó, criar webhook. Vou colocar aqui, ó, Studio Marral, tá? O webhook. E a gente pode testar o webhook. Só que ele vem aqui como post, ok? Ele recebe como post. Então, vou dar um Ctrl S aqui. A gente pegou o de teste, então no caso a gente tem que clicar aqui, ó, para fazer o teste, só que como a gente não colocou, ó, vou colocar aqui um chat GPT, certo? Ele vai começar a recepcionar, então vou ativar ele, correto? Vou clicar em executar, agora ele está procurando, e aí a gente pode clicar aqui em testar, e aí eu vou colocar aqui como se fosse um pagamento e um Pix gerado. E aí a gente tem um token aqui, mais para frente eu posso explicar um pouco mais para que você confirme que realmente está vindo da QIFI, ok? Então, ó, quando eu clicar em enviar teste, ele vai dar um errozinho, mas o webhook ele chegou aqui. Ó, se eu vim aqui certinho, tá todos aqui. Ó, Pix gerado. Então, basicamente, a gente recepcionou ó, o número, CPF. Esse aqui, ele é não são informações reais, mas é só para você ir configurando. Ó. Então, ó, o e-mail, ó, como vem as informações. E aqui você pode ler. Ele vai estar aqui embaixo, ó, quando vem page é pagamento aprovado.
gerado, tá? Você pode selecionar lá só as informações que você quer. Tem todo esse arquivo aqui, você pode ler certinho. Agora, o fluxo para aprovar o pagamento é simples. Basicamente, a gente vai receber o webhook, ok? Com todas as informações. Nós vamos filtrar essas informações, então a gente vai pegar só o nome, ok? Então é só a gente vir aqui, ó, nome, e-mail, ok? No caso, eu vou colocar o CPF e o status do pagamento. Beleza? O status vai estar aqui mais para cima. Então aqui, ó, status pago. E aí, nesse caso, eu vou usar um switch para identificar que o pagamento realmente foi realizado. Então, por exemplo, eu vou dar um play aqui nesse daqui, aprovação do pagamento. Aqui, ele vai gerar os filtros, ok? Então, pago. No switch, basicamente, aqui, ó, quando ele for pago, ele vai passar para o próximo. E aí aqui, ó, no banco SQL, com o banco conectado, eu vou pegar a operação select, vou pegar a minha tabela, que no meu caso é o usuários. Eu vou pegar o e-mail, tá? Eu vou selecionar todos. Vou pegar a coluna, tá? Vou adicionar uma condição, a coluna. E aí, se a coluna for igual ao e-mail, ok? Se for igual ao e-mail, ele vai passar para o próximo, correto? Só que nesse caso aqui, ele não vai pagar, ele vai passar para o próximo. Por quê? Porque eu não tenho esse e-mail cadastrado lá no meu site, beleza? Então, basicamente, aqui, ó, eu não tenho esse cadastro aqui. Então, vamos simular um cadastro. E aí eu vou cadastrar com o e-mail que eu recebi aqui. Ele não passou para o próximo porque ele não identificou esse e-mail. Então, ele foi lá na coluna e-mail e aí tentou pegar um e-mail que é igual a esse daqui. Só que ele não achou. Então, eu vou cadastrar esse e-mail aqui agora, tá? Aqui eu vou colocar o nome. A senha, eu vou colocar uma senha aleatória aqui, só pra gente fazer esse teste. Não tem um código de convite. Vou passar pro próximo, vou colocar o apelido aqui do mesmo que o nome. Vou colocar é, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Nome de familiar próximo. Vou colocar sua mãe. É importante isso daqui, tá? Pra quem for fazer o cadastro. E aqui é a recuperação. Por enquanto é isso daqui, mas vai mudar. Bom, depois de feito o cadastro, eu vou fazer o login aqui, ó. Ok? E aí aqui a gente pode ver que a minha conta ela não está ativa ainda, ok? Então ela não está ativa. E aí eu vou novamente fazer o teste aqui, ok? Eu vou despinar aqui, né? Vou tirar o pinzinho aqui. E aí eu vou colocar para ele executar o workflow. Ele vai estar aqui esperando receber esse webhook. Lembrando que para você usar a produção, tá? Você tem que vir em production e pegar a URL de production, tá? Então aqui a gente vai tirar o teste depois para deixar isso aqui em produção. Senão, na hora que eu enviar o teste aqui, sempre eu vou ter que apertar lá para testar. Então eu vou enviar. Então aqui agora ele passou para a próxima, ok? E aí ele fez o update lá na coluna. Então, o que que eu mandei? Eu mandei que aqui, ó, na coluna, ó, vou dar um Ctrl R aqui, ele vai ativar. Então, o Joey aqui, agora de inativo, ele foi para ativo, né? Eu poderia ter mostrado aqui, mas que quando você se cadastra, ele fica inativo. E aí, após o cadastro, ele ficou ativo, ok? E aí, se a gente for aqui no site agora, ó, eu vou apertar o atualizar, olha lá, a conta já foi ativa aqui porque aquela mensagem ela só aparece para quem não tem a conta ativa, ok? Deu para entender mais ou menos aqui o workflow? Nós simplesmente recebemos o pagamento, então a gente pegou todas essas informações aqui, filtrou essas informações, ok? Vamos pegar só o nome, o e-mail. No meu caso aqui, o e-mail é o e-mail de verificação, então a pessoa, quando ela for fazer o pagamento na QIFI, ela tem que usar o mesmo e-mail. Você pode usar outra forma aqui, o que você achar melhor para identificar. O CPF, ok, não, nesse caso aqui ele não enviou o CPF, provavelmente ele mandou um CNPJ. Como é aleatório, né, esses dados, mas o e-mail sempre é o mesmo, tá vendo? Agora ele mandou o CNPJ, então você pode adicionar uma nova coluna com o CNPJ e até mesmo adicionar essa informação, inserir essa informação na coluna lá, tá? Então se a pessoa não enviou e caso ela esteja vazia, você pode alterar para esse CNPJ ou CPF, né?
E aí o Instagram também, no caso, se você quiser utilizar. Então, a gente filtrou essa informação. Aqui a gente verificou se o status de pagamento era pago, né? Então aqui realmente era, ele passou para o próximo. Do próximo aqui, ele verificou na coluna e-mail se existia esse e-mail. Então, como agora existia, aí sim ele passou. Se não existe, ele não passa, ok? Assim que ele passou, a gente utilizou mais um nó do SQL e nesse SQL aqui a gente fez o update da coluna. Então a gente verificou qual que era o e-mail para passar na linha certa. Ele verificou que era esse e-mail aqui. Nesse e-mail aqui dessa mesma coluna, ele foi lá na assinatura status e colocou ativa. E é assim que ele ativou lá no SQL. Lembrando que você tem que conectar o seu SQL aqui, ok? Basicamente é isso, bem simples. E aí esse workflowzinho assim, sempre que chegar lá um pagamento da QIFI, lembrando, agora aqui na QIFI a gente tem que tirar aqui ó, o teste de pagamento. Ó, vou tirar. Aqui você pode selecionar os produtos, você pode deixar todos, tá? Ou ó, todos que sou produtor, ou esse aqui. Lembrando que você também pode utilizar isso aqui para afiliados, se eu não me engano. Então, quando um afiliado vender, aqui ele consegue ativar também. Bom, agora que você entendeu o fluxo, basicamente esse aqui é um fluxo um pouco mais avançado. Então, por exemplo, quando a pessoa ela faz o pagamento, né, ou um reembolso, basicamente eu consigo fazer essa alteração. Então, por exemplo, aqui a conta está inativa, né? Acabei de fazer um reembolso, eu vou fazer uma simulação de um pagamento. Então, ó, eu vou simular um pagamento. Aqui é legal por causa disso, você pode fazer Pix girado e tal, e você pode aumentar o workflow, ok? Mas aqui, ó, por exemplo, compra aprovada. Vou enviar ele... Opa, esqueci de executar aqui, né? Ó, vou executar, vou testar o workflow. E aí, basicamente aqui, ó, ele vai fazer o update e vai me enviar aqui via e-mail, desculpa, WhatsApp. Deixa eu só abrir uma nova janela. E aí aqui, ó, parece que você está se referindo ao pagamento do senhor John. Nanana, tanana, tanana. Aí eu vou arrumar aqui o prompt, mas basicamente é o prompt do agente. Mas basicamente é a mesma coisa, recebe o pagamento. Aqui a gente filtra as informações, ok? Nesse switch aqui eu coloquei diferentes opções, né? Então aqui a gente vai ter o pagamento. Então se for enviado o pagamento, ele vai enviar para um nó aprovado. Se for negado, né? Se aqui tiver escrito negado, ele vai enviar para negado. No caso, eu vou ter que alterar aqui, tá? Eu não tive nenhum pagamento negado ainda. No caso do reembolso, aí aqui a gente coloca o reembolso. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou pegar o pagamento e aí eu vou fazer um reembolso, ok? Então, olha só, nesse caso aqui é o reembolso. Eu vou colocar um execute, vou colocar a opção do reembolso, opa, reembolso, e vou enviar para teste, correto? Nesse caso aqui, ele enviou para cá para baixo, mas eu vou só pegar aqui, ó, esse nome. E aí, quando o reembolso, tá, pagamento negado, for igual a esse daqui, ele vai enviar para o reembolso aqui, beleza? Por que ele caiu no último? Porque no último ele não tem nenhuma especificação, então ele vai para onde não tem nada. Então, por exemplo, ele não alterou aqui. Porém, nesse caso aqui, eu vou pegar o e-mail da pessoa, então, novamente, na tabela usuários com o SQL conectado, eu vou pegar o e-mail tem que bater com o e-mail que foi enviado. Nesse caso aqui, vamos fazer novamente para vocês entenderem. Mas, ó, no caso, o e-mail, vou pegar o e-mail. E aí, se caso for aprovado, ele vai passar para o próximo. O próximo vai fazer uma alteração, ok? Então, ele vai pegar a coluna do e-mail, que é esse daqui, que vai ser enviado. Ele vai na coluna assinatura status e vai trocar para inativo, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai trocar para inativo. Eu vou atualizar aqui, ó, tá ativo, porque a gente acabou de ativar. Mas agora a gente vai fazer o processo reverso. Então, por exemplo, vou dar um Ctrl S aqui. Vou colocar em execute. Tá? Então, vou pausar aqui, dar um Ctrl S, execute. Só que agora a gente vai fazer a opção
reembolso. Vou testar novamente. Reembolso, vou enviar. E aí aqui ele vai executar o reembolso e vai me mandar aqui no WhatsApp que foi feito um reembolso. E aí, por exemplo, aqui de ativo, vou dar um Ctrl R aqui, ó. Então, agora foi para inativo. Então é assim basicamente que você vai conseguir administrar se a pessoa fez um reembolso. Então, se ela fez um reembolso, você tem que tirar a opção dela da plataforma, né? Ou do que você fez. Se for negado, aí você pode enviar um e-mail. E aí, no caso, você pode ir lá na aulinha de como colocar o e-mail. E aí, aqui você pode colocar diferentes. Então, por exemplo, a assinatura ficou pendente. No caso, o meu caso aqui é assinatura, né? Pode ser uma assinatura cancelada também, né? Então, caso a assinatura for cancelada, a gente pode, por exemplo, vamos fazer esse teste? Ó, então, aqui, ó, executar. É, testar aqui, ó. Vamos fazer assinatura renovada, vamos fazer cancelada. Então, vamos ver qual o fluxo ele vai fazer. Ele acabou vindo aqui, ó, pra para cancelar, entendeu? Então, quando atrasar, ele já desativa. Faz sentido, entendeu? Que aí, no caso, eu não sei como que você faria, por exemplo, para enviar um e-mail caso a pessoa tá com a assinatura atrasada, e aí você pode mandar um e-mail para ela falando, ó, sua assinatura tá atrasada, tal, entendeu? Então, basicamente é isso, você consegue ir manipulando aqui, e aí aqui embaixo eu fiz esse agentezinho, então ele já envia, e aí aqui eu coloquei só as informações, então eu puxei o nome da pessoa, então vai ser um nome variável, e o status do pagamento, ok? E aí eu falei pro agente, ó, o tal John Doe acabou de fazer o pagamento ou, né, negado para ter acesso à plataforma, ok? E aí o agente me informa lá no WhatsApp e aí eu tenho essa métrica, né? Porque, por exemplo, eu posso enviar isso aqui direto pro financeiro, né? O financeiro não precisa estar conectado na QIFI ou eu poderia mandar aqui para uma tabela de financeiro, enfim. Aí o céu é o limite, beleza? Esse aqui é um fluxo um pouco mais complexo, né?